Fala galerinha, professor Vitor Manuel, professor de História do Colégio IEPAM. Pessoal, a gente está de volta hoje para a gente começar a trabalhar nossa quarta unidade da segunda avaliação, que é justamente a formação das monarquias nacionais. Pessoal, quem que está trabalhando agora na segunda avaliação? A gente está basicamente trabalhando a transição da Idade Antiga para a Idade Média e a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Tá? Então a gente já sabe basicamente de qual é salteado essa dinâmica da divisão do tempo na história, né? A gente já passou para vocês algumas vezes a periodização, que é justamente aquela régua que a gente coloca todos os momentos da história, basicamente a partir da invenção da escrita, do surgimento da escrita. Então a gente está trabalhando esses elementos, né, dentro da Idade Média e da Idade Moderna, tá? Então a gente já falou sobre a questão da reforma religiosa, já falou, por exemplo, sobre a questão do desenvolvimento científico, muito importante. E hoje a gente vai falar sobre a formação das monarquias nacionais. Basicamente, o que seria a formação das monarquias nacionais? Pessoal, vocês lembram que quando a gente trabalhou o feudalismo, eu falei para vocês que havia uma descentralização política durante a Idade Média? Então, só lembrando para vocês, o que seria essa descentralização política? Bem, lá na Idade Média, pessoal, nós tínhamos vários feudos, que era justamente aquela unidade territorial onde o senhor feudal era dono daquilo tudo e permitia que os servos, os camponeses, trabalhassem na terra. E a partir dali eles conseguiam tirar seu sustento e também davam a parte do senhor feudal através das obrigações feudais. Então o feudalismo, durante toda praticamente a Idade Média, ela funcionou dessa forma. Existiam senhores feudais mandavam nos seus próprios feudos, então o poder ele era descentralizado. E hoje, pessoal, como seria o poder aqui, por exemplo, na nossa região, na América do Sul? Nós temos vários países, né? Colômbia, Equador, Venezuela, Chile, Peru, o Brasil. Então, cada país tem o seu líder, tem a sua liderança. A maior parte, ou praticamente todas vamos dizer assim, os países aqui da América do Sul são repúblicas, são sistemas republicanos, então nós temos um presidente. Nessa forma, no Brasil, nós temos uma centralização política nas mãos do Poder Executivo. Claro, nós temos o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, mas é diferente. Por quê? Porque lá na Idade Média, cada feudo tinha um líder. Então, às vezes, alguns países tinham 2, 3, 4, 5 líderes. Inclusive, essa noção de país, ela vai começar a se formar justamente com a crise do feudalismo. Então, quando o feudalismo ele começa a entrar em crise a partir de outras formas de produção, por exemplo, o comércio vai ressurgir, as cidades vão ressurgir, também o feudalismo, o sistema de produção feudal ele começa a entrar em crise e vai dar espaço para outros sistemas de produção, formando a base do capitalismo, que é o modo de produção que nós temos hoje em dia. Todo mundo sabe o que é o capitalismo, nós vivemos o capitalismo. Compra e venda de mercadorias, o lucro, as empresas, o capital. Então todo mundo sabe o que é o capitalismo. Então a fundação do capitalismo, as bases do capitalismo estão justamente ali já no fim do feudalismo, e nós vamos ter um outro sistema de produção que eu vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Então os países eles vão começar a se formar, como por exemplo a França, a Inglaterra, o próprio Portugal, são as monarquias nacionais. Então nós vamos deixar de ter uma descentralização política e passaremos a ter uma centralização política com a formação de países. E basicamente esses países terão monarcas como líderes, reis. Monarquia é o reinado de uma pessoa. Se fosse, por exemplo, uma diarquia, como acontecia em algumas cidades, por exemplo, alguns territórios da Grécia, seriam 2 reis, uma triarquia, 3 reis, e por aí vai. Então uma monarquia é quando nós temos a liderança de um rei dentro do país, tá? De um rei dentro do país. Então as monarquias nacionais, formação de países, o rei mandando agora no país com poderes centralizados.
Uma coisa importante que a gente tem que entender, pessoal, é que com a centralização política, os países se formando, vamos dizer assim, algumas coisas também vão começar a ser importantes. Por exemplo, eu já falei para ti que há o renascimento do comércio dentro da Europa. Então, pessoas começam a comprar e vender mercadorias. A produção agora gera excedentes, ou seja, a produção agora vai ter sobra. Eles vão começar a produzir mais do que eles podem consumir. Então, o comércio ele passa a ser muito importante. Agora tinha um problema. Por exemplo, num feudo, eles usavam uma certa unidade monetária, um tipo de moeda. E no outro feudo eles já usavam uma outra unidade monetária. Como é que você acha que entre feudos acontecia essa troca comercial? Imagina, por exemplo, um exemplo atual. Tu chegas no mercado e tu só tens o euro, que é a moeda da União Europeia. E tu queres comprar lá 1 quilo de batata. Tu achas, por exemplo, que o comerciante vai querer pegar sem saber que moeda é aquela? Pode ser que ele não conheça, ele não deve saber que a moeda é mais valorizada. Mas, por exemplo, tu pega o peso, por exemplo, uma moeda bem mais, menos valorizada que a nossa. Então, para se ter comércio, além de ter a moeda única, uma moeda conhecida por todos, você também tem que ter pesos e medidas também iguais. Um comerciante, por exemplo, ele vendia o trigo numa espécie de uma medição que ele tinha. O outro comerciante já vendia o trigo numa outra medição. No outro feudo eles usavam outra medição, outra forma de medir, por exemplo, um pedaço de tecido. Então, uma das coisas importantes, junto com a formação das monarquias nacionais, foi a unidade de pesos e medidas, além de que, dentro de uma monarquia nacional, a moeda tem que ser única. As pessoas começam a utilizar moedas únicas. Daí que surgem as moedas nacionais. O franco, né, a libra esterlina e outras moedas que nós temos ainda em vigência em alguns países europeus. No Brasil, por exemplo, não participa desse processo de monarquias nacionais, mas a nossa moeda, já que a gente está citando exemplos, hoje em dia é o real. É o real. Dos Estados Unidos é o dólar. Inclusive na própria Europa nós temos uma unidade hoje em dia que é o euro, como eu te falei ainda agora. Alguns países adotaram o euro como moeda única para toda a Europa. Agora, recentemente nós tivemos a saída do Reino Unido, né, da União Europeia, voltando praticamente a circular a moeda local, regional deles, que é a libra esterlina. Tá? Então isso é importante, pessoal, saber o que é a monarquia nacional, como é que se deu a formação dos países. Isso eu estou te falando que se deu junto com a crise do feudalismo, onde existia uma descentralização política e passamos a ter uma centralização política. Tá? Bem, pessoal, junto com as monarquias nacionais, nós vamos ter o que nós chamamos de sistema de produção das monarquias nacionais. Melhor dizendo, nós vamos ter uma nova forma de governar e dentro dessa forma de governar nós vamos ter o sistema de produção. Vamos com calma. Então, nesse momento vai surgir o que nós chamamos de absolutismo monárquico. Então, o que seria o absolutismo monárquico? Seria o poder absoluto nas mãos desses reis, desses monarcas. Daí o nome, absolutismo total monárquico, tá? Então, poder total nas mãos do rei. Então, nessa época, alguns filósofos, alguns escritores defendiam a ideia de que o rei deveria ter poderes totais sobre a população e que a população deveria se deixar ser administrada por esses reis. Eu vou te citar o exemplo de alguns aqui, por exemplo, o Maquiavel, o Nicolau Maquiavel, ele é um dos mais conhecidos escritores que defendiam o absolutismo. Ele escreveu um livro muito importante chamado O Príncipe. Quem tiver curiosidade de ler o livro pode procurar, que é um livro fácil de se encontrar. Então, nesse livro, por exemplo, ele diz o seguinte, que é preferível que o príncipe, ou o rei, né, no caso, que o rei seja temido do que amado. Então, é preferível que a população tenha medo do rei do que ame ele. Porque quando ele é amado, ele pode ser fraco. Então, não importa, segundo o Maquiavel,
Não importa os meios que você tome para alcançar seu objetivo. Tudo é válido para você alcançar o objetivo para um bem comum, o bem da população. Então, Maquiavel é muito importante porque a gente vai falar sobre isso. Existia até, por exemplo, o Jean-Jacques Rousseau, né, que ele falava que o lobo o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, que o homem ele é mau, que o homem ele, por si só ele é danoso para si só e para os demais. E que precisava ter uma pessoa que tomasse conta, que administrasse essa índole humana da população, vamos dizer assim. Existiam filósofos, escritores que defendiam que o rei ele era divino, que era da vontade de Deus, que tal pessoa fosse rei, fosse o monarca. Então a origem divina, o direito divino dos reis também era defendido por alguns pensadores do absolutismo. Um cara muito importante também, que defendia a permanência do rei, né? Melhor dizendo, um rei que se autoproclamava o Rei Sol, que era o Luís XIV, o rei da França. Então ele mesmo se proclamava o Rei Sol. Talvez ele seja o mais importante representante desse período do absolutismo monárquico, tá? Então, já que a gente já sabe o que é o absolutismo monárquico, já sabemos o que são as monarquias nacionais, eu vou te falar agora uma coisa muito importante que vai ser cobrada em vários momentos da história, tá? Então a gente vai começar a estudar ele agora, esse assuntinho, e nós vamos daqui a 1 ano, 2 anos, voltar a falar, a gente vai voltar a falar nisso muito no ensino médio, que é o mercantilismo, tá? Então, o que seria o mercantilismo? O mercantilismo seriam práticas comerciais mercantis do absolutismo monárquico. Ou seja, era como as pessoas, os países viviam economicamente durante o absolutismo monárquico. Então, na verdade, o mercantilismo eram práticas comerciais defendidas e aprimoradas pelos monarcas. E eu vou te citar 3 características principais do mercantilismo. A primeira delas era o pacto colonial, tá? Vamos entender que a gente está vivendo num período onde os países desenvolvidos, ou mais bem, vamos dizer assim, projetados economicamente, eles conseguiam manter colônias fora dos seus territórios. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Portugal e o Brasil, a Espanha e toda a América Espanhola, a Inglaterra e os Estados Unidos, ou seja, eles eram as metrópoles e nós éramos as colônias. Então, entre esses países existia o que nós chamamos de pacto colonial, que na verdade seria o monopólio comercial das metrópoles em relação às colônias. As colônias só poderiam comprar produtos das suas metrópoles. O Brasil só podia comprar produto de Portugal. A Inglaterra era a única fornecedora de produtos para os Estados Unidos, isso até certo ponto, que depois dessa história vai mudar também, mas esse assunto para outra situação. A América Espanhola só podia comprar produtos da Espanha, ou seja, isso é o pacto colonial. A primeira prática importante do mercantilismo. Uma outra prática importante do mercantilismo seria a balança comercial favorável, tá? Então, o que seria a balança comercial favorável? A balança comercial favorável é quando você tem as suas exportações maior que as suas importações, tá? Então, quando você vende mais produtos do que você compra, a sua balança comercial ela é favorável. Agora, se você comprasse mais produtos do que você vende, essa balança comercial é desfavorável. Então, dentro do mercantilismo, a prática seria da balança comercial favorável, ou seja, os países buscando vender mais produtos do que eles compravam produtos para si. Tá? Então, essa é uma segunda prática do mercantilismo. E uma prática também muito conhecida e também muito importante é a do metalismo. Tá? Metalismo vem de metal. Então, durante o mercantilismo, quanto mais metais preciosos você poderia acumular, mais forte economicamente você era. Então, isso vai justificar o fato de os países, quando chegavam nas suas colônias, a primeira coisa que eles buscavam era justamente os metais preciosos. Ouro, prata e, por que não dizer, diamantes também. No Brasil, Portugal só foi achar esses metais preciosos
já no século XVI para o século XVII, por exemplo, na região das Minas. Na América Espanhola, esses metais preciosos já foram encontrados com mais facilidade. Então, os países buscavam logo de cara esses metais preciosos. Isso chamava-se de metalismo, tá, pessoal? Então, essa prática mercantilismo é um conjunto de práticas, é o sistema de produção do absolutismo monárquico. E o absolutismo monárquico surge basicamente com a formação das monarquias nacionais, que eu te falei isso, em linhas gerais, são países que se formaram com reis tomando conta daqueles países ali. Inclusive, falei para ti dos principais teóricos, principais escritores que defendiam a existência de um rei absoluto, de um rei com poderes absolutos sobre a sociedade, tá bom? Pessoal, então eu vou passar para vocês agora um videozinho dentro aqui da nossa aula, que vai falar sobre a formação de algumas monarquias nacionais importantes, como por exemplo a França, a Inglaterra, de Portugal. E tu vai ver, por exemplo, que disputas de família, disputas econômicas foram fazendo com que esses países fossem se formando, tá? E para gerar grandes potências ali no século XV e século XVI, como nós conseguimos ver na história, tá bom? Fiquem com o vídeo, assistam, leiam também o material e façam as atividades que eu vou solicitar para vocês dentro do estudo dirigido, tá bom, pessoal? Então, mãos à obra, temos atividade para fazer, pessoal. Valeu, fica com Deus aí, galera. Você sabe como começou os Estados Nacionais? Se você não sabe, eu te explico. Bom, o processo de formação dos Estados Nacionais vão se dar a partir do fracasso do feudo. Após esse fracasso, os Estados Nacionais europeus começaram a se centralizar em torno do rei, que era basicamente um nobre que se deu bem. E aos poucos, esse rei assume características absolutistas, que era o poder máximo em suas mãos. Agora que já sabemos como foi formado os Estados Nacionais, vamos entender um pouco sobre os principais Estados Nacionais. Os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão juntaram forças para uma longa guerra. Nesse processo, os reinos participantes dessa guerra buscaram o auxílio do nobre francês Henrique de Borgonha, que em troca recebeu terras do chamado Condado Portucalense. Então Henrique casou-se com a filha ilegítima do rei de Leão. Após sua morte, seu filho Afonso Henrique lutou pela autonomia política do condado. No ano de 1383, o trono português ficou sem herdeiros, com a morte do rei Henrique I. Nesse momento, o reino de Castela tentou reivindicar o domínio das terras lusitanas, mas a burguesia lusitana estava se sentindo muito ameaçada. Então, essa burguesia criou um exército próprio. E é nesse momento que eles começam a Batalha de Aljubarrota, bem conhecida, né? Que ocasionou a vitória dos burgueses. E assim, conduziram Dom João, o tal mestre de aves, ao trono português. Essa luta ficou conhecida como Revolução de Aves, que marcou uma nova dinastia comprometida com os interesses da burguesia lusitana. Com isso, o Estado Nacional Português se fortaleceu com o franco desenvolvimento das atividades mercantis e a cobrança de impostos. Durante essas guerras contra os árabes, conhecidas como Guerras de Conquistas, que foi uma série de conflitos contra os muçulmanos, os reinos ibéricos conseguiram a participação do francês Henrique de Borgonha. Já no século XV, a hegemonia dos reinos católicos era garantida pelo reino de Castela, que controlava a grande maioria das terras da Península Ibérica nesse período. Em 1469, a presença muçulmana estava restrita ao reino mouro de Granada. Nesse mesmo ano, os territórios do reino de Castela e Aragão foram unificados graças ao casamento entre Isabel de Castela e Fernando Aragão, que eram monarcas cristãos. Depois disso, novos exércitos foram responsáveis por expulsar os muçulmanos definitivamente com a tomada de Granada, que aconteceu no ano de 1492. A partir de então, esse reino passou a se fortalecer com incentivo ao comércio marítimo. A formação do Estado Nacional Francês vai se dar a partir da vitória da França na Guerra dos 100 Anos, que se estendeu de 1337 até 1453. Ao longo do século XIV, os gastos com a guerra e as conturbações sociais provenientes da peste negra e das revoltas camponesas abalaram a supremacia monárquica. Somente no século seguinte, que algumas ações populares conseguiu interromper as seguidas vitórias dos britânicos na Guerra dos 100 Anos. Foi nesse contexto que surgiu a maravilhosa figura de Joana d'Arc.
Ela era uma humilde filha de camponeses que comandou diversas lutas contra a Inglaterra, alegando cumprir ordens divinas. Mesmo sendo queimada em 1430, acusada de heresia, os feitos heróicos de Joana serviram para que os franceses voltassem a se empenhar na luta. No ano de 1453, o rei Carlos VII concluiu o processo de expulsão dos britânicos do território francês, e com o apoio dos grandes burgueses, centralizou o governo nacional, criou novos impostos e financiou a instituição de um exército permanente. A partir de então, a França se tornou o exemplo máximo do absolutismo real europeu. Bom, percebemos que a Inglaterra saiu com muitos problemas após a sua derrota na treta dos 100 anos lá, né? Então, no século XV, houve um fenômeno de recuo do poder do parlamento na Inglaterra. Esse recuo ocorreu em virtude da ascensão da dinastia do Tudor ao poder em 1485. Essa ascensão se deve às graves consequências da Guerra das Duas Rosas, que foi uma guerra civil entre as famílias nobres dos Lancasters e dos Yorks. Henrique de Tudor, o primeiro rei da nova dinastia, promoveu novamente o fortalecimento da monarquia, o que provocou o enfraquecimento do poder parlamentar.